Olá, hoje eu vou estar falando sobre um assunto referente à guarda de filhos que tem atormentado muito as pessoas, os vários tipos de guardas existentes, tá? E você sabe que a guarda compartilhada, ela hoje é uma regra, tá ok? É uma regra. Na hipótese de não houver entendimentos entre as partes, o juiz acaba decretando a guarda compartilhada, que é a regra. As outras são as exceções, mas não quer dizer que não sejam bastante usuais, né? Porque o juiz sempre procura um acordo, na verdade. Você sabe que nesse canal eu explico o direito de uma forma simples para que qualquer pessoa possa entender, sem o juridiquês, sem aquelas linguagens de tribunais que nós usamos quando falamos com juízes, desembargadores, etc. Na verdade, esse nosso canal aqui, ele é um serviço de utilidade pública. E para que o YouTube divulgue os nossos vídeos, alcance mais pessoas, é imprescindível que você se inscreva no canal, que você dê o like, positivo ou negativo se você não gostou, que você faça comentários, tá ok? Para que o YouTube veja que há um interesse, porque o que menos há de interesse no povo brasileiro é conhecer os seus direitos. Eles só procuram um advogado quando a casa já caiu, tá? Então, mesmo que seja um assunto que de repente não lhe diga respeito, você sabe, eu nunca vou precisar disso, mas se inscreva no canal, dê o like para que outras pessoas possam estar precisando, possa ser útil para elas e quem sabe se amanhã para você também não seja dessa mesma forma, tá? Bom, o que muitas das pessoas pensam em regra, é que ao elas se separarem, a guarda compartilhada, elas entendem assim, que o filho poderá ficar 15 dias com o pai ou 15 dias com a mãe. E esse é um dos maiores mitos que pode existir, e eu vou estar explicando a respeito disso, que não é assim. Outra dúvida é se essa guarda compartilhada ela é obrigatória. Não é que ela é obrigatória, como eu já disse, mas é a regra. Todas as outras são exceções, tá ok? Ela é a regra. As partes não se entendem, não chegam no entendimento, o juiz vai partir para a regra. Tá? As exceções, as partes chegam ao acordo, então o juiz simplesmente homologa esse acordo, sempre buscando o interesse da criança, tá bem? Outra confusão que se estabelece, as pessoas pensam que guarda compartilhada significa dividir o tempo da criança exatamente pela metade. Mas não é assim que funciona, tá? Vamos entender. Quando um casal se separa, a primeira das questões, com quem o filho vai ficar? De regra é com a mãe, né? Mas com quem o filho vai ficar? Então, é exatamente neste momento que surge uma discussão sobre a guarda. E aqui acaba havendo um equívoco muito grande, porque muitas pessoas acreditam que a guarda compartilhada significa que a criança ficará 15 dias em cada um lugar. E não é isso o caso. A guarda compartilhada, ela significa principalmente que pai e mãe continuam dividindo as responsabilidades mais importantes relacionadas aos filhos, tá? Há casos aí, inclusive, que um leva para a escola, o outro busca, enfim. Educação, saúde, decisões relevantes, acompanhamento, desenvolvimento da criança, todas essas coisas englobam o que é exercer uma guarda compartilhada, tá? Então, a criança moraria metade do tempo em cada lugar, não é assim. A residência principal, ela sempre há de prevalecer de um dos pais. É assim que o juiz vai fixar.
tá? Normalmente acontece com a mãe, pela própria circunstância que todos vocês conhecem. Então, esse regime é definido assim: a criança reside com a mãe ou com o pai, normalmente acontece com a mãe, e o pai participa de todas, ou a mãe participa de todas as questões relacionadas à atividade, à vida da criança. E se uma das partes não concordar, não querer assim, então é aquilo que eu vos falei no início. O juiz, se as partes não chegam a um acordo, entendeu? Então a tendência dele é partir para o que é a regra. E a regra é a guarda compartilhada, e normalmente, se já não está havendo acordo, ele deverá fixar, salvo alguns casos excepcionais, a residência da criança com a mãe. Mas isso não significa que a guarda compartilhada ela vai ser aplicada em qualquer situação, tá? Ela é aplicada por imposição, por sentença do juiz, quando as partes por si não chegam a nenhuma conclusão. Cada caso tem que ser analisado individualmente, e quando há circunstâncias graves que possam inviabilizar esse tipo de exercício de guarda, então o juiz vai analisar as responsabilidades parentais de cada um e vai determinar o que tem que acontecer. Se normalmente, como eu disse, não se chega a um acordo, ele partirá para a regra, que é a guarda compartilhada. Outra dúvida muito grande que tem existido, que as pessoas têm perguntado aqui: esse guarda compartilhada significa não pagar pensão, não ter que pagar pensão. São assuntos diferentes, tá? Alimentos é uma coisa, guarda é outra. É perfeitamente possível existir a guarda compartilhada e, ao mesmo tempo, haverá a obrigação do pagamento de pensão, que não é só do homem, pode ser da mulher. Via de regra é o homem, né? Mas poderá ser, no caso, a mulher, se o filho ou a filha pretender ficar com o pai. Então, veja bem, a guarda compartilhada, ela não existe especificamente para atender o interesse dos adultos, e sim a melhores condições, o melhor estado, que é mais interessante para a criança, que esse é o objetivo do juiz. Ele analisa vários fatores e decide por aquele que melhor atende, tá bom? Então, hoje é um modelo de guarda bastante valorizado, que resolveu muitas questões passadas aí, de ressentimentos, enfim, que não se permitia a visitação, esse tipo de coisa. Porém, ela é a regra, tá? As exceções normalmente é que são aplicadas, porque as partes, ultimamente, elas têm chegado muito a acordos, tá? A compreensão de não procurar deixar a criança com um mau aspecto, uma má impressão de um dos dois pais. Bom, como eu sempre digo aqui no canal, essa é uma informação generalizada, tá? Você poderá ver casos aí que são diferentes, porque cada situação concreta ela exige de uma análise, tá? Então, em linhas gerais é isso. Agora, cada caso é um caso a ser analisado. Então, quando você tiver dúvidas jurídicas ou qualquer assunto que você quer que nós venhamos a falar nos próximos vídeos, tá? Deixe aqui nos comentários, se inscreva no canal, dê like, para que o YouTube divulgue isso para mais pessoas e possa haver alcance. Mesmo que às vezes, momentaneamente, o assunto não te interesse, tá ok? Até a próxima oportunidade.